Olá, bem-vindos! Esse é o meu, é o seu, é o nosso de notícias, começando nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Vamos ver como está o tempo lá fora? Você confere imagens da zona sul de Porto Alegre, na orla de Ipanema, uma neblina aí ao fundo da imagem, nesse momento a temperatura é de 22 graus. E da capital, vamos até o litoral norte, Praia de Atlântida. Nesse momento, a temperatura é de 20 graus. E ainda nessa edição, a previsão completa para todo o sul para este domingo que está só começando. Mais uma produção da TriTV no ar para vocês. Vamos ao giro das informações. Um carro caiu em um bueiro de uma obra de duplicação suspensa da BR-386 em Lajeado e ficou submerso. O motorista do automóvel não estava no local. Segundo pessoas da região, o morador encontrou o veículo na altura do quilômetro 340 da rodovia por volta das 6 horas da manhã do último sábado e acionou o Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal não confirma como o veículo foi parar no local. Os agentes acreditam que o motorista teria entrado no trecho não liberado para trânsito e se perdeu. A situação ainda vai ser investigada. Com auxílio de um guincho, as equipes de resgate recolheram o automóvel cerca de 4 horas depois. Dentro do carro, com placas de Cruzeiro do Sul, havia uma faixa de empresa de transporte por aplicativo. O automóvel foi recolhido para um depósito por ter pendências administrativas, mas segundo as autoridades, não havia ocorrência de furto ou roubo. Uma mulher de 37 anos foi retida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, transportando $5.300 em roupas e produtos para bebês na bagagem. A passageira, escolhida aleatoriamente pelo Sistema de Gerenciamento de Risco da Alfândega na madrugada do último sábado, levava 158 itens de roupas infantis, além de 37 bens diversos direcionados a crianças, como mamadeiras, bicos e similares. A legislação brasileira apenas permite ao passageiro que traga consigo uma cota de $1.000 nas bagagens, e produtos para comercialização não podem fazer parte da bagagem de viajantes. A mercadoria foi apreendida e ficará retida em nome da União, de acordo com a Receita Federal. Apesar de não ser responsabilizada criminalmente, a passageira, que mora em Porto Alegre, terá sua bagagem inspecionada pela Receita Federal sempre que retornar ao Brasil a partir da irregularidade descoberta. Um acidente inusitado ocorreu na noite de sexta-feira na BR-386 em Pouso Novo, no Vale do Taquari. Por volta das 21 horas, um automóvel Toyota Yaris pegou fogo após atropelar um porco na rodovia no sentido capital-interior. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 304 da BR-386 e bloqueou a rodovia em ambos os sentidos por cerca de 1 hora para combater as chamas. A PRF relatou ainda que chovia forte no momento do acidente. O carro, que tinha placas de Passo Fundo, norte do estado, era ocupado por 2 mulheres que não se feriram apesar do susto. O trânsito foi liberado por volta das 10 horas da noite. A PRF alerta para que os motoristas tenham atenção redobrada ao trafegar em rodovias e estradas, principalmente à noite. 2 pessoas ficaram levemente feridas após um deslizamento de terra derrubar uma árvore sobre casas no bairro São José, na zona leste da capital, na madrugada do último sábado. A Defesa Civil do município afirma que os moradores foram atendidos pelo SAMU e passam bem. Uma das moradoras foi atingida por uma parede de tijolos. Ela foi encaminhada ao HPS, mas já recebeu alta. Os demais moradores foram removidos para a casa de familiares e amigos. As famílias são atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social e pela Subprefeitura da região. A Defesa Civil retornou ao local durante a manhã para verificar como realizar a retirada da árvore caída.
Desde o início da semana, a capital é atingida por fortes chuvas. Segundo a Climatempo, a precipitação chegou a 106 milímetros entre segunda e este sábado. A média para todo o mês, conforme dados apurados, é de 112 milímetros, ou seja, em menos de uma semana, choveu quase 100% do previsto para os 31 dias de maio. Porto Alegre aplicou mais de 9.300 doses de vacina contra a gripe influenza até às 14 horas deste sábado, dia D de vacinação, em pessoas que integram os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Prefeitura, os números finais serão divulgados na segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação ocorreu em 114 unidades de saúde da capital, das 8 às 17 horas. Houve passe livre nos ônibus para viabilizar o deslocamento da população. A campanha segue até o dia 31 de maio. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. A vacina protege contra os vírus influenza H3N2 e H1N1. Conforme a Prefeitura, depois de aplicada, a vacina leva pelo menos 15 dias para fazer o efeito protetivo necessário. E em Canoas, 6.718 vacinas foram aplicadas em 19 unidades de saúde do município, das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. A vacinação segue ocorrendo de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde do município. Neste domingo, a passagem de uma frente fria na altura do Rio Grande do Sul vai manter as instabilidades sobre boa parte da região sul do país. Chove de maneira muito persistente em todo o estado gaúcho, a faixa sul do estado de Santa Catarina, oeste também, e o oeste do Paraná. Mas as pancadas de chuva são mais expressivas mesmo no Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e o estado paranaense, o sol intercala esses períodos de chuva passageira. Ainda assim, devem vir acompanhadas de rajadas de vento e também trovoadas. Agora, na metade norte de Santa Catarina e boa parte do Paraná, o sol brilha no céu e não há condições para precipitações. Falando nas temperaturas, mínima de 19 graus em Porto Alegre, 21 em Florianópolis e a temperatura máxima alcança a casa dos 28 graus em Curitiba. Que bom que você ficou comigo nessa edição do nosso Tri Notícias deste dia 7 de maio de 2023. Grato. Voltamos a nos encontrar na semana que vem, que tenhamos uma excelente semana e, claro, até a próxima. Tri TV com os gaúchos pelo Rio Grande.